Oi, meus amores! Como é que a gente tá hoje? Aqui é a Emily da Silva falando de Sydney, da Austrália. Mais um dia e mais um vídeo especial. E hoje eu mudei aqui um pouquinho, então eu tô aqui sentada na minha cadeira, que é geralmente essa visão que os meus clientes acabam tendo de mim. E como uma cliente minha acabou de me falar isso, ela falou assim: ai, quando eu assisto os vídeos parece que eu tô na sua frente. Eu falei: sucesso! Preciso então botar o povo na minha frente mesmo, com a minha cadeira aqui cheia de pelo. Segundo o meu marido, a cadeira do Jon Snow, do Game of Thrones. Mas hoje, gente, nós vamos conversar de uma coisa que é para mim muito importante no processo da terapia real, que é o estabelecimento de limites. Como é que funciona esse lance de estabelecer limites, né? E quanto é, gente, que na nossa jornada desse caminho interno a gente aprende e lida com o estabelecimento dos limites. O que ele significa, o que ele é e o que os estabelecimentos de limites ajudam nas nossas relações humanas, né? Quanto ela pode possibilitar que as nossas relações sejam muito, mas muito mais saudáveis, né? E como é que é esse lance de falar não, né? Eu consigo falar não para alguém? Eu já ouvi isso tanto, gente. E eu era assim também, tá, gente? Hoje em dia as coisas mudaram um pouquinho, graças a Deus. Mas também o processo de não saber falar não para o outro. Como é que isso tudo funciona e se aplica no nosso processo de terapia real, né? E o quanto o fato de às vezes não comunicar, né, os nossos limites para o outro, não estabelecer o que é aceitável e o que não é, também danifica e muito as relações humanas, né? Onde é que isso aí mora? Né? Um outro ponto que a gente vai trazer aqui para a conversa também são as pessoas que eu estou atraindo para minha vida, né? São pessoas que me trazem a possibilidade de um relacionamento que não é saudável, né? Tem muito narcisista aí no meu caminho. Como é que funciona isso, né? E se tem, como é que a gente identifica, né? E realmente coloca aí o estabelecimento desses limites para que as nossas relações possam ser a melhor parte, né? Dessas relações. A gente trabalha para que elas sejam muito boas e para que elas também tragam o melhor de nós. Vambora? Vamos entrar nessa jornada? Então, assim, hoje eu tô cheia de coisa aqui. Eu tenho água, eu tenho chazinho. Adoraria que vocês estivessem aqui na minha frente. Quem não me conhece, eu sou a louca do chá. Pode estar 35 graus, 40, eu tô tomando chá aqui, né? E o chazinho pra mim tem esse lance da terapia, né? De sentar junto, de ouvir, de escutar. E aí, exatamente aí que eu quero trazer o nosso vídeo, né? O chá pra mim tem uma coisa muito especial, né? E eu tenho até uma história pra começar o nosso vídeo, mas o chá pra mim, o momento do chá pra mim é aquela coisa de estar com o meu espaço, né? Sempre. Se eu tô aqui atendendo um cliente, eu tô tomando um chá, eu tô realmente honrando esse meu espaço. Parece meio que um pequeno ritual que eu tenho com o meu chá, né? E isso eu tenho com clientes, isso eu tenho com amigos, isso eu tenho na minha casa. Então, eu lembro que uma das coisas mais difíceis, gente, olha só, da maternidade para mim, não foi ter minha filha no parto natural, não foi dar de mamar por mais de 2 anos. Uma das coisas mais difíceis para mim era essa falta de definição dos limites, aonde eu começava como mãe e aonde eu sou como ser humano. E o chá, voltando para o assunto do chá, teve uma parte muito interessante nisso. Quando minha filha era muito pequenininha ainda, e como eu falei, eu tenho o ritual do chá, eu lembro sentar, né, ela acabei de colocar ela na cama, acabei de lavar a louça, botar as fraldas para lavar e tudo, e eu lembro de voltar para o meu espaço e sentar para tomar o meu copo de chá. Os momentos de maior frustração para mim era quando ela acordava antes de eu acabar o meu chá. Eu ficava horrorizada com aquilo, né? Um neném que vai acordar a hora que quiser, né, gente? E para mim eu percebi que aquele lance do chá era uma coisa extremamente importante e que toda vez que ela acordava antes de eu acabar meu chá, eu acabava ficando de mau humor. Eu comecei a perceber isso. E aí o que eu fiz? Eu trouxe o meu momentinho do chá para ser um pouquinho antes. Então eu não acabava de lavar a louça e lavar as fraldas para tomar meu chá. Eu percebi que o meu chá tinha que vir antes disso. Olha que interessante. A gente começa a perceber, então, para começar o nosso assunto dos limites, a importância do entendimento de quais são os meus limites, né? O que é importante para mim e quando? Qual que é a parte de mim que necessita de certos limites que, se não forem respeitados, aquilo vai influenciar negativamente as minhas relações. Então, antes da gente começar a discutir até o que é os limites e tudo mais, é entender a importância
importância dos limites nas relações humanas, né? Se os limites não estão claramente definidos, se nós não temos a clara ideia do que realmente passa do limite para nós, as nossas relações acabam sendo relações extremamente ressentidas, porque nós esperamos que o outro, né, decifre aí a minha comunicação, que nem está acontecendo comigo, e que obedeça e que respeite esses limites, né? Então, o limite e o entendimento, né, da importância do limite, ela vem exatamente do fato de que quando as pessoas passam desse limite consistentemente, as minhas relações acabam sendo afetadas da pior maneira possível, né? E muitas vezes, pessoal, para esse lance da definição dos limites, a pessoa nem sabe, né, que está passando o nosso limite. Adivinha por quê? Porque a gente não estabeleceu, porque a gente às vezes não entrou em contato ou a gente não comunicou isso para o outro. Então é extremamente importante o entendimento do estabelecimento dos limites, não só como para o outro e para aquele que nós nos relacionamos, mas muito mais para nós mesmos. Então, para a gente começar, só para ficar bem claro, né? O que é o limite, né? Então, a gente já entendeu que é importante, mas, Emily, o que é exatamente o limite, né? Quando nós falamos de estabelecimento de limites, entendimento deles. Limite, gente, é o tratar a gente com carinho, com respeito, né? É entender aquilo que não funciona na minha camada de valores ou dentro do que eu acredito que é respeitoso e identificar como eu gostaria de ser tratado. Então, o estabelecimento do limites é entender que até aqui tá tudo bem, né? Se a pessoa falar dessa maneira comigo, tá tudo bem. Se ela se relacionar comigo, tá tudo bem. Mas se ela fizer uma mudança nessa comunicação e da maneira com que ela me trata, a partir daqui eu já me sinto ferido, né? Não tem a ver, e eu acho que é importante lembrar isso também, ai, gente, eu sou muito sensível. Qualquer coisa me deixa chateado. É perceber quais são essas coisas e conseguir comunicar essas coisas com claridade. Isso faz parte do entendimento dos limites, porque muitos de nós, muitas vezes, tá, passamos os nossos limites o tempo todo. Por que fazemos isso? Porque olhamos a sociedade e outras pessoas e achamos que o que é bom para o outro também tem que ser bom para mim, né? E muitas vezes isso não é verdadeiro. Às vezes aquele comentário ou aquela coisa que a pessoa vai trazer pra gente de uma maneira vai ser ok pro outro, para um amigo meu, mas não vai ser ok pra mim. Então, o entender os limites é entender o que é literalmente meu, o que só eu sinto, como eu vejo aquela questão. E não na comparação com o limite do outro, porque o do outro sempre vai ser diferente do teu. Afinal, né, somos seres humanos incrivelmente diferentes, né? E por isso que construímos uma sociedade incrível, porque somos diferentes, vemos, sentimos e entendemos coisas de formas completamente diferentes. Então, o limite é o entendimento do respeito comigo, o carinho comigo, estabelecendo como eu gostaria de ser tratado. Então, a gente parte desse princípio, e é muito, muito importante estabelecer isso, porque como eu falei, não é todo mundo que vai tratar a gente do jeito que a gente gosta. E não são todas as relações que vão entender isso na hora, né? As relações acabam sendo melhores pra gente quando existe essa percepção. A pessoa consegue captar o que a gente tá dizendo, né? Ou sentindo, mas a real é que relações sempre vão ter momentos em que elas vão passar do limite também. E a nossa responsabilidade, muitas vezes, é comunicar isso com amor e com carinho. Então, assim, partindo do princípio que nós já entendemos o que são os limites e nós também já entendemos a importância de estar comunicando esses limites, a gente passa por uma outra fase que é super importante perceber, né? Eu sei o que é, eu sei o que significa, mas, Emily, eu não estou conseguindo conectar com o que é realmente o meu limite. Eu ouço isso, gente, mais do que vocês podem imaginar, né? Eu sei que para essa pessoa tá ok assim, para outra pessoa tá ok assado, mas para mim, eu realmente não percebo, né? Bom, eu vou então trazer uma outra história muito curtinha da relação com a minha filha, né? E do estabelecimento de limites naturais que existem e que temos, gente, não é que não existem, tá? Nós temos de estarmos aqui.
A minha filha, e eu tive uma reunião na escolinha hoje, muito rápida com a professora dela, falando justamente sobre isso, né? O poder do consentimento, né? Então, a minha filha, tem umas coisas muito especiais, eu aprendo absurdamente com ela. Mas uma das coisas que a gente faz lá em casa, e conversa muito com ela, é, eu chego pra ela e eu brinco, eu falo assim, eu posso te dar um beijo? E aí tem hora que ela fala assim pra mim, pode, né? E eu vou lá e dou um monte de beijo, abraço. E tem hora que eu chego pra ela e falo, mamãe, pode te dar um beijo? E ela fala pra mim, não, né? E eu lembro, né, me traz muitas minhas lembranças de criança com esse lance do consentimento, que pra mim era aquela coisa, os mais velhos você tem que abraçar, você tem que beijar, você tem que sentar no colo do tio, e eu lembro dessas situações, às vezes com bastante desconforto, né, e graças a Deus que passamos por essas experiências, pra hoje podemos ter e criar novas experiências pra quem tá vindo, mas eu lembro disso muito bem, e o quanto era difícil aquilo, né, aquele tio que vinha beijar a gente, que a gente limpava. Minha mãe fala isso, que eu limpava o beijo das pessoas. Ela fala, você era insuportávelzinha. Eu, ai, que bom. E eu vejo isso hoje na minha filha, fazendo esse tipo de coisa. E eu acho que isso é brilhante, né? Porque ela já entendeu e consegue se expressar pra mim, como mãe, o que ela quer e o que ela não quer. Então, o consentimento dela é o estabelecimento de limites do corpo dela. Eu não quero que você faça isso, eu não me sinto confortável, né? Não quer dizer que eu não vou lá e beijo minha filha várias vezes sem pedir autorização. Eu não chego e falo, filha, dá licença, posso ter autorização? Não. Mas eu chego para ela e quando percebo e quando ela diz para mim não, é não. E o não sendo respeitado é algo que ela vai entender, que é possível ter relações que sejam extremamente saudáveis, mesmo dizendo não. Porque se aquilo não está sendo confortável para mim, eu tenho o direito e o dever de comunicar. Então, eu acho que isso traz pra gente aí, pra nós adultos, que saímos da fase do criança que não tá entendendo, ou que não, né, que não tem os filtros ainda, que todos nós, a gente vem para esse planeta, né, vivendo essa vida e entendendo os nossos limites. Os limites estão aqui já. Né? Então, quando eu vejo clientes falando para mim, Emily, eu não sei como estabelecer meus limites, que eu não sei que limites são esses. Você sabe. Mas o ponto é se você escolhe e acolhe esses limites ou se você passa por cima desses limites o tempo todo. Então, esse cuidado de, assim, às vezes perceber que eu não tenho certeza que limites são esses, é o trabalho de conexão interna, né? É perceber dentro de mim aqui o que realmente é confortável e o que não é. E quando não é confortável, como é que eu lido com isso? Né? Muitos de nós trabalham com uma ferramenta chamada validação externa. Se vocês não ouviram falar nisso, a mãe Emily vai explicar para vocês. A validação externa, pessoal, é uma coisa que acontece com todos nós por sermos animais sociais. Somos humanos, humanos são animais sociais. E a validação externa é quando nós precisamos que o outro valide aquilo pra gente e que mostre que aquilo está sendo aceito ou não. Então, muitas vezes, nós passamos dos nossos limites porque nós estamos esperando a validação externa, ou seja, que alguém me aceite. Então, eu não vou dizer que eu não quero aquilo para que eu não seja aceita pelo outro. Olha que interessante. Isso, gente, é uma coisa que passa em todos os tipos de relações que nós temos. Nós podemos ter problemas assim em relações amorosas, né? Então, eu não estou confortável em ter uma relação sexual com aquela pessoa, mas eu vou dizer que está tudo ok para que aquela pessoa não deixe de me aceitar. Isso pode acontecer em relações de pai e mãe, né? Em que pais, muitas vezes, que têm características narcisistas, eles querem que o filho siga exatamente aquilo. Se não segue, ele recebe o quê? A rejeição. Então a criança entende que ela sempre tem que dizer sim. Porque se ela não disser sim, ela não é aceita. Então, quando nós conseguimos ver crianças, ou até adultos, nós todos, quando conseguimos ter uma relação, uma relação muito saudável com alguém, é quando eu me sinto podendo, né, no empoderamento pessoal, de poder falar sim ou não para o outro. Isso é muito importante. Então, as minhas relações, para que elas sejam bem saudáveis, eu preciso perceber que se eu conseguiria dizer não para aquele amigo, né? Eu conseguiria dizer não para aquela pessoa que está me esperando. Eu conseguiria dizer não, eu não tô afim de ir nessa festa. Ou mãe, eu não tô afim de fazer essa coisa. Então, a qualidade das nossas relações tem muito a ver com esse lance dos limites, né? E perceber se eu tenho a liberdade, me sinto à vontade para ter essa conversa com o outro.
né? E aí passamos para um outro ponto de também bastante importância, né? Como é que eu estabeleço os meus limites, né? Eu estabeleço meus limites na base da porrada, né? No grito, ou eu consigo estabelecer os meus limites de uma maneira respeitosa? Então, essa dualidade aí que eu gostaria de entrar um pouquinho mais, é entender que quando nós temos que trazer os nossos limites na base da porrada e no grito, é porque provavelmente nós já nos desrespeitamos milhões de vezes antes daquele limite estar sendo agora estabelecido e comunicado. Então, se a gente vem e fala, não, não é isso que eu quero, não percebeu? Nós vamos perceber que existe um problema aí, que muitas vezes eu deixei de falar. Então, aquele grito é um grito por todas as vezes que eu deixei e não fui ouvido, né? E muitas vezes também pode ser que eu não tenha me expressado. A comunicação dos nossos limites, ela é efetiva, tá? Quando acontece o quê? Quando eu consigo perceber que quando eu digo sim para mim, quer dizer que às vezes eu vou estar dizendo não para o outro. Vamos clarificar bem esse conceito, porque ele é importante? Vamos entender. Se muitas vezes no estabelecimento das minhas relações eu entro em relações que eu apenas tenho que dizer sim para ser aceito, né, o que a gente acabou de dizer, vai acontecer que eu vou estar sempre energeticamente dizendo não para mim. Então, o sim para o outro muitas vezes tem o significado do não para mim. Então, se eu tenho sempre relações que são sempre não para mim, elas vão acabar se tornando relações ressentidas. Porque eu vou estar sempre naquela relação e quando eu entro, o meu corpo, a minha alma, as minhas emoções vão estar ali borbulhando dizendo, eu vou ser desrespeitado de novo. Então, é muito importante entender que quando dizemos sim para nós, muitas vezes a gente pode estar correndo, né, o risco de dizer não para o outro. E esse não para o outro, ele acaba sendo um não muito mais leve. Porque ele está fazendo o quê? Ele está expressando a minha alma. Então eu consigo dizer, por exemplo, para alguém, vamos usar um exemplo aqui da vida real, né, pra gente. Então eu consigo dizer, por exemplo, alguém me chamou para ir nessa festa, mas gente, eu tô cansada, eu trabalhei a semana inteira, tudo que eu quero é sentar na frente do Netflix, assistir um documentário bem besta e só relaxar, eu não quero fazer nada, né? Só que assim, tem essa festa e as pessoas me chamaram e assim, eu tenho muito medo, né, de não ir nessa festa e as pessoas me julgarem, né, dizerem, ai, Emily tá tão antissocial, Deus me livre, não quer ir na festa, né, eu entrar nesse julgamento, que é claro que se eu estiver me julgando também, vai, né, internamente, o julgamento do outro vai doer mais ainda, mas eu deixo de ir, né, às vezes nessa festa, se eu escolher dizer sim pra mim. E a comunicação disso para o outro acaba sendo uma comunicação super leve. Porque o que eu vou dizer é, estou cansada, então eu não vou na festa, mas eu espero que você tenha uma ótima festa. Porque uma vez que eu disse sim para mim, a minha relação comigo fica até mais relaxada. Eu consigo, na hora de dizer o não para o outro, que esse não seja leve, porque ele vem do sim para mim. E uma vez que eu repito, por exemplo, uma outra vez eu falo, ai gente, quer saber? Hoje eu tô cansada, mas assim, eu não queria ir na festa, mas quer saber? Eu vou fazer questão de ir nessa festa porque eu quero e eu gostaria muito de estar naquele momento, mesmo que um período breve, né? Ainda assim, é a minha escolha. Então, quando eu digo sim para o outro, eu também estou dizendo sim para mim. Eu estou respeitando isso, estou dizendo, vou por um pouquinho de tempo, porque eu não quero perder, eu acho que vai ser especial, uma escolha minha, mas eu não vou ficar muito tempo. São as escolhas que eu faço. E o não, quando é dito para o outro, vindo do sim para nós, gente, é um não calmo, é um não tranquilo, é um não vindo do entendimento. E, gente, uma vez que nós aceitamos que nós podemos dizer sim ou não, nós também não estamos no lugar do julgamento. Que quer dizer que o outro pode até julgar a gente, mas a gente não vai estar nem aí e tá tudo bem. Então, quando nós decidirmos um dia ir nesse lugar, porque eu não estou cansada e eu quero ir nessa festa, esse sim vai ser um sim verdadeiro. E vai ser um sim para mim e um sim para o outro. E é exatamente esse caminho que a gente quer. Quando nós viemos sempre da predisposição do que o sim para mim é importante, eu estou sempre dizendo para o outro que eu sou honesta naquela relação.
E que aquela relação não tem que ser uma relação ressentida. Eu estou indo porque eu quero ir e para mim é importante estar ali, mas não porque existe uma pressão social e um julgamento que eu estou tentando me encaixar nele. Então, assim, esse sim e esse não é muito, muito importante ser olhado, né? E ser também honrado, gente. Por quê? Olha o meu chá, não tô tomando chá, hein? Tô falando pra vocês e tô tomando chá. Porque o que acontece muitas vezes quando temos relações ressentidas, né, é que ao outro lado da moeda, vindo agora para esse outro ponto, né, que como é que são essas relações, quem são essas pessoas que eu tô atraindo para mim, né? Eu já vi isso muito. Emily, eu só atraio narcisista, né? Nossa senhora, eu não consigo atrair gente que me entende. As pessoas querem sempre tirar vantagem de mim. Gente assim eu fico até desconfiada, tá? Se nós estamos dando o poder do outro, atenção nisso, tá? Se nós estamos dando poder para o outro da relação e do sim e do não, né? Se a minha resposta sempre será positiva e sempre terá que ser sim, e não existe lugar para o não, eu posso estar dando de cara com uma pessoa ou com uma relação que seja narcisista. O que é o narcisista? O narcisista é o cara que se ama, as pessoas têm essa concepção, né? Que o narcisista é o cara que se ama mais do que tudo e que ele, né, ele tem tanto amor e ele é tão, como é que as pessoas falam? Muito seguro, né? Quando a gente vai estudar o narcisismo na psicologia, não é nada disso, né? O narcisista muitas vezes é aquele que mais está precisando de atenção, né? Mas ele falta a empatia do entendimento do outro, ele não consegue ver o lado do outro, né? Então, assim, quando nós atraímos e assim, continuamos atraindo pessoas narcisistas para nosso caminho, isso quer dizer muita coisa, né? Isso quer dizer que muitas vezes, para essas relações, vamos entender que relações, ninguém fica em relações se não estiver ganhando alguma coisa, né? Então, a pessoa está ganhando alguma coisa e eu também estou ganhando alguma coisa. Então, se eu sinto a necessidade de estar nessa relação narcisista, né? Também pode dizer para mim que eu estou deixando de delimitar estabelecer os meus limites. Isso significa o quê? Que o narcisista vai adorar ter um amigo que nem eu. Porque eu vou estar sempre falando sim. Eu não vou ter o poder de dizer o não, porque não vai ser aceito pelo narcisista. Então o amigo vai ser sempre o narcisista, né? Que vai estar sempre e sempre e sempre interessado em ter amizade comigo. Então perceber as pessoas que eu atraio para minha vida também querem dizer muito da relação humana que eu tenho comigo. Então, quando eu estou em relações que apenas visam, né, o próprio bem do outro, eu estou praticamente assinando embaixo e dizendo que o meu bem não é importante. Interessante isso? O meu bem e a minha voz não é importante. E isso quer dizer muito mais de nós do que do outro. Relações, quando estamos nelas e elas são saudáveis e atraímos relações saudáveis, também quer dizer que a nossa relação interna tem muito mais, né, potencial de ser saudável, porque se eu só estou atraindo relações que eu consigo ser eu mesma, que eu consigo estabelecer limite, que eu consigo falar nisso, eu estou dizendo que as relações com o outro vai ter que ser da mesma forma que é comigo. Vamos lembrar que as relações humanas são muito espelhadas, muitas vezes, né? Diria o nosso querido Jung, né? Que fala muito do reflexo do espelho. Então, se eu vejo no outro, né? E se a minha relação com o outro é ruim, muitas vezes essa relação interna comigo também é ruim. Gente, um outro ponto que eu também quero levantar aqui é o lance todo isso é super bonito, né? Quem não viu, quem não conhece a Brené Brown, pelo amor de Deus, gente, sigam essa mulher, vejam os posts dela, assistam os vídeos que ela faz. Ela é incrível. A Brené Brown é uma psicóloga, pesquisadora americana que fez um TED Talk falando do poder da vulnerabilidade. A gente um dia vai fazer um falando disso também e da minha experiência aqui com o trabalho da vulnerabilidade, mas ela é fantástica e o trabalho dela fala muito também dos limites. Ela tem até um livro que ela fala bastante disso, do estabelecimento dos limites como forma de carinho humano, né, como forma de respeito. E assim, ela fala, tem um podcast dela que é junto com o Russell Brand, que é aquele ator famoso inglês, super engraçado, cabeludo, né? E eles chegam numa hora nesse podcast, assim, se não assistiram, não ouviram, ouçam, assistam, é super bacana. E eles chegam num ponto e eles falam das pessoas que são as pessoas que têm mais, as pessoas que dão mais, né? As pessoas que têm o coração, são consideradas pessoas que têm um coração muito grande, né? E que elas são extremamente, têm bastante compaixão e que elas se entregam,
quais são, eles estabeleceram, né, em uma pesquisa, eles foram e pegaram essas pessoas, as pessoas assim que o mundo mais falam que são pessoas incríveis, que são pessoas que cuidam dos outros, que fazem pelos outros, né? Então eles fizeram uma pesquisa muito interessante e eles estabeleceram, pegaram várias pessoas que foram consideradas pessoas que são, né, são givers, que são que dão bastante, que são pessoas que têm um coração muito bom, né? E eles pegaram e estabeleceram uma pesquisa, aquela pesquisadora incrível, para definir o que essas pessoas têm, né, que elas conseguem dar tanto, né? O que acontece com essas pessoas que têm esse coração enorme, que faz tanto pelo mundo, né? Quais eram os atributos que essas pessoas tinham? E eu achei incrível, gente, incrível a resolução dessa pergunta, né, que veio através dessa pesquisa. E ela conta que eles quiseram fazer de novo a pesquisa, porque eles tiveram certeza que estava errado. Olha que interessante. Então, essas pessoas que estabeleceram, que são tão maravilhosas e dão tanto para o mundo, quando eles tentaram trilhar o que essa pessoa é, eles chegaram em um ponto. E as pessoas falaram, que ponto é esse? Estabelecimento de limites. Como assim, né? Como é que pode as pessoas que mais dão são aquelas pessoas que têm os limites mais definidos, né? E aí é onde ela entra e explica isso, né? Dentro dessa pesquisa que foi uma coisa que ninguém estava esperando, né? Que quis dizer que todas as vezes que os limites dessas pessoas, né, estavam sendo passados, elas sabiam. Elas sabiam claramente onde é que estavam os limites delas. Olha que incrível. E uma vez que alguém passava, eles sabiam, essa pessoa percebia. E ela cortava ali mesmo. O que quer dizer que a pessoa parou de ter medo de dar, parou medo de cuidar, parou de ter medo de fazer pelo outro, porque ela sabia que ela sempre saberia o limite. Olha que coisa incrível, gente. A gente acharia que é qualquer outra coisa, né? Talvez o contrário, mas não estaria esperando que, na verdade, quando nós estabelecemos limites, nós temos uma relação ainda mais profunda com o outro e a gente vai dar até mais. Porque na real a gente não vai se sentir idiota ou passado para trás. A gente vai saber que a gente sempre vai perceber os limites e a gente vai conseguir pontuar esses limites com amor e com cuidado. Olha que interessante. As melhores relações que existem, gente, são baseadas nisso. São baseadas no entendimento de que se eu estabeleci os meus limites, eles são claros para mim, eles também vão ser claros para todo mundo ao meu redor. E se não forem, eu vou lembrar essas pessoas com amor. Porque eu estabeleci que eu sou importante e eu sou respeitosa comigo. Uma vez que eu sou respeitosa comigo, eu também consigo ser respeitosa com qualquer pessoa que passa por mim. Olha só que interessante. E para finalizar, eu tenho essa história, né, de uma pessoa que eu amo muito, que aconteceu e que passa um processo maravilhoso, é uma amiga pessoal minha, de se descobrir, de se conectar e cada vez mais tá passando um monte de orgulho dela. E uma vez aconteceu um processo comigo e com ela na nossa amizade, que a amizade real tem problemas reais, né? E ela, um dia ela começou esse processo, né, de começar a se conectar com ela, de entender os seus próprios paranauês, e ela chegou pra mim e falou assim pra mim, amiga, ela mandou uma mensagem, falou assim, amiga, eu gostaria muito de te ver esse final de semana. Mandou no começo da semana, né? Me fala o dia, a hora que você pode. Falei, tá bom, né? Aí foi passando a semana e tal, e sei lá, chegou na sexta-feira, eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, eu olhei aqui os meus horários, eu posso no sábado, entre as 2 às 4 da tarde, tenho esse horário livre. E ela ficou quieta, ela nem respondeu, eu nem percebi, na verdade, gente, não percebi. Aí ela me ligou no outro dia. E ela falou assim, olha, já que eu tô passando por esse processo de me entender, né, e de me respeitar, eu queria te dar um feedback. Falei, claro, o que tá acontecendo? Ela falou, tô puta, tô brava com você. Eu fiz assim, o que eu fiz, né? Eu falei alguma coisa, tal. Ela falou assim, falou, Emily, eu te dei aí uma semana inteira pra você falar o que você queria fazer. Eu deixei o meu final de semana inteiro aberto pra você. E você me chega na sexta-feira à tarde pra me falar que você tem 2 horinhas no sábado, Emily? Como assim? Verdade que dói, né? Eu, ok. E eu falei a verdade pra ela, né? Com todo o meu amor. Eu falei, olha, amiga, se me desculpa se a tua expectativa era essa, eu não fazia ideia. Primeiro, eu não fazia ideia de que você tinha deixado o final de semana inteiro pra mim, né? E segundo, eu não sabia que você estava esperando mais de mim, eu não fazia ideia. Então eu te peço desculpas, na verdade, realmente não sabia. Mas, se eu pudesse ser tua amiga nesse momento, te falar um pouquinho mais, eu vou te falar. Dar um final de semana inteiro pra alguém, mesmo que seja eu, não, amiga, tá errado.
O final de semana é seu. E se você gostaria de me dar 2 e 3 horas do seu dia, eu vou ficar feliz com o que você me der. Porque tem que começar por você. É você que escolhe o seu final de semana primeiro. É você que escolhe essas atividades primeiro. E é você que tem que me falar. Amiga, eu preciso que você me fale até tal hora que eu quero fazer outras coisas, mas eu vou te deixar um pouquinho mais de tempo, que eu sei que você, de repente, é atarefada. Eu não daria pra ninguém isso. E eu não acho que você deve dar, nem pra mim, nem pra ninguém, porque eu não dou pra ninguém. O final de semana é meu. Então, uma vez que é meu, eu vou fazer tudo o que eu quero. E as pessoas vão se encaixar ali, se encaixarem. E se não encaixar também, tá tudo bem, né? Mas ele vem do princípio do primeiro respeito comigo, porque o meu final de semana é importante. E ali naquela conversa, ela trouxe mais. Ela falou assim pra mim, Emily, que interessante isso. Tem uma outra coisa que eu tenho que te dizer. Eu não vou nessa festa que vai todo mundo. Eu falei, tudo bem. Ela falou, eu não vou, sabe por quê? Porque nas últimas 2 festas que eu fui pra ficar lá com você. E você nem lembrou que eu existia. Você tava lá conversando com todo mundo. Porque eu, né, gente, adoro ficar falando com o povo, né? E você nem ligou, você nem tava nem aí que eu tava ali. Então eu não vou nessa festa, né? E eu não vou. E eu vou fazer essa escolha por mim. E eu fiquei tão feliz de ouvir aquilo, né? Fiquei triste em saber que ela tinha ido nas últimas 2 festas por minha causa. Porque eu falei, não vai. Eu amo você, a gente vai encontrar tempo pra ficar junta. Mas não vai por minha causa. Primeiro, porque eu nem sabia que você estava esperando isso de mim. E segundo, porque é a sua festa. Se você quiser ir, não vai. Porque ela ia e ficava de cara feia, né? E depois eu fui perceber que ela não queria estar lá. E, gente, anos passaram depois disso, né? E claro, continuamos muito amigas. Eu amo essa pessoa de paixão. E hoje em dia é muito diferente com ela, né? E me enche de orgulho dessa mulher linda que é minha amiga. Porque ela fala pra mim, ela fala, olha, esse dia eu não posso, mas tem algumas horinhas aqui nesse dia, você pode, amiga? E fica fácil pra mim, porque eu sei que ela está se priorizando, eu sei que ela está se colocando em primeiro lugar. E o que ela dá é o que ela pode me dar, e pra mim tá tudo bem. Porque o que eu falo também é quando eu posso fazer. E a gente faz a questão de estar junto, então a gente tem questão de colocar tempo pra estar junta, mas não tem o ressentimento dela talvez comigo, de esperar que eu tome essa atitude que eu nem sei qual que é pra ela. Ou que esteja ali no momento que ela está esperando que eu esteja. Hoje em dia ela me dá os limites e eu a escuto. E eu respeito muito mais, fica muito mais fácil pra mim, porque eu não sei, eu não tô ali jogando no escuro. Ela fala que é aquele o limite, eu ouço que é aquele o limite e a gente trabalha junto. Então, assim, não importa se você é a pessoa que está estabelecendo o limite ou aquela que vai receber os limites, para qualquer uma dessas pessoas, o limite é importante. Porque faz com que a gente tenha relações que a gente pode sempre estar falando a verdade pro outro. E que relações que a gente vai estar sempre tendo certeza que eu não estou ferindo o outro. Porque a última coisa que a gente quer, gente, numa relação humana, é ferir quem a gente ama. Mas se essa pessoa não estabelece esses limites, eu não sei disso. Então, de um lado ou de outro, ganhamos de todos os lados quando esses limites são bem estabelecidos. E para lembrar e para ficar de lembrete, de liçãozinha de casa para quem levar esse vídeo para casa, é perceber quantas vezes o meu sim para o outro é um não para mim. E trazer isso para mudança, para começar a ouvir e falar mais os sims para mim. E perceber que quando ele vem do sim para mim, o não para o outro é muito mais fácil, muito mais leve e muito mais gostoso. Eu espero que toda essa conversa dos limites traga muita inspiração para você. Mas se eu quiser te fazer uma pergunta, essa pergunta é: qual foi a última vez que você falou sim para você? E qual é a sensação de dizer sim para você? E se você vem falando não, como é que é esse não? Eu consigo transformar esse não para mim para sim? Para ouvir um pouquinho mais, para estabelecer mais os meus limites e para ouvir um pouquinho mais ele? Divide com a gente. Fale pra gente exatamente o que é dizer sim pra você e como isso impacta a sua vida. E as pessoas que estão ao teu redor também. E não esqueçam, meus amores, esse aqui é o meu canal, mas é a nossa casa. E aqui é a terapia real, das conversas reais, das histórias reais que eu quero trazer aqui e eu preciso de vocês. Então venham pro nosso canal, né? Sigam aí, façam a inscrição, toque o sininho, chama os amigos, manda pros amigos e pros inimigos. Lembra que quando os inimigos ficam bons, eles não precisam ser inimigos anymore, né? E é por aí. Um grande beijo com todo o amor do planeta para vocês, que vocês tenham um dia iluminado e obrigada por esse espaço aqui para que a gente converse e se cure junto. Obrigada. Tchau, tchau.